Bom dia, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada continuamente na vida de cada servo, de cada serva, de cada ouvinte da palavra do Senhor e aqueles que ainda não entenderam que você também possa estar, você também está incluído neste início desta devocional, onde eu tenho certeza de que o Senhor tem algo bom para você, algo bom para mim, algo bom para toda a humanidade, sendo esta a missão do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual veio para nos ensinar e mostrar a forma de como devemos proceder. E hoje estamos diante de uma devocional em que vai nos orientar a respeito dos deveres domésticos. Os deveres domésticos. Que deveres são estes? O grande apóstolo, o apóstolo Paulo, na carta a Filipenses, a Colossenses, ele vai deixar aqui uma orientação muito valiosa, muito importante, e onde nós nos esforçando para entender qual é a perfeita vontade, perfeita e agradável vontade de Deus, e nos esforçarmos para colocarmos em prática, estaremos nós agradando ao coração daquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E iniciando dessa forma, em Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 23 e no versículo 24, vai nos mostrar, dentro dessa devocional, a seguinte palavra, onde o texto, iniciando pelo versículo de número 18, e antes eu quero ler o versículo da devocional e logo após iniciar pelo versículo de número 18 até chegar ao versículo 23 e 24, para que nós venhamos a ter uma melhor compreensão da orientação deixada pelo grande apóstolo que foi o apóstolo Paulo e continua sendo o grande apóstolo, pois as suas palavras continuam ecoando até os dias de hoje e continuará ecoando até a vinda ou a volta do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Esta é a grande verdade que encontramos na palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele dizendo a partir do versículo 23, que é a devocional, ele diz assim: tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. De todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Diante deste versículo, nós podemos olhar que sempre nossas ações devem honrar primeiramente a Deus. Por isso devemos buscar a excelência em tudo que fizemos, em tudo que fazermos, né? Dando bom testemunho e de maneira alguma deixar impressões negativas do nosso comportamento. Esta deve ser uma atitude pela qual precisamos estarmos guardados em nossos corações e entendendo que tudo que nós estivermos fazer como se fosse como para o Senhor, onde o versículo 24 ele vai nos mostrar, 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Há muitas pessoas, há muitos e muitos que se encontram fazendo algo para agradar as pessoas com quem convivem. E nós sabemos disso, que estão fazendo não para o Senhor, mas para serem ou para estarem em uma posição de serem reconhecidos pelos homens, pois estão fazendo para agradá-los a eles. E olhando dessa forma, nós entendendo que, sabendo que do Senhor nós recebemos, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Do Senhor recebereis, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa e herança. Serve a Cristo o Senhor. Esta deve ser, precisa ser a nossa atitude, a nossa esperança, precisa estar sendo depositado em Deus,
esta confiança de que, fazendo para o Senhor, não esperando esta forma, mas ciente de que a herança, que a recompensa, a recompensa é certa quando nós estamos fazendo de coração e para o Senhor. Não fazer porque está escrito dessa forma, fazer para receber. Não. Você fazendo de coração, certamente o Senhor está contemplando a forma que você está fazendo. Isto porque nós entendemos e temos e encontramos escrito na palavra do Senhor atos que mostram claramente quando Samuel foi para ungir a Davi como rei, e sendo o primeiro que ele o vê, ele vai ungí-lo, ele vai ungir, pensando ser aquele. E por estar com seus ouvidos atentos, e por estar vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, atento à voz do Senhor, ele entende, ele ouve o Senhor tocando em seu coração. Samuel não é este. O homem vê o exterior, porém eu vejo o interior. Isso quer dizer que a orientação do apóstolo Paulo então está mostrando de forma condizente com o que foi relatado lá no passado, há muito tempo atrás. E depois de Paulo ter tido o encontro com o Senhor Jesus, ele passa a mostrar quais são os deveres domésticos, os deveres nossos, daqueles que um dia ergueram as suas mãos, abrindo o coração para que entrasse o Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde a verdade é uma só, onde não fomos nós quem o escolhemos, e Ele foi aquele que nos escolheu. E por Ele ter nos escolhido, e nós, por termos levantado a mão ou aberto o nosso coração, por ter chegado àquele momento onde Ele fez a escolha, e nós entendendo que fomos escolhidos por Ele, precisamos estar então fazendo de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Precisamos frisar bem, precisamos frisar bem de que fazendo aos homens, nós devemos cuidar para que a intenção do nosso coração seja agradar acima de tudo a Deus. Pois se não for assim, cometemos pecado. Se não for assim, cometemos pecado.
E todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, não o faz, ou não faz, nisto ele está pecando. Sendo que tem o entendimento, tem as orientações na palavra de Deus, sendo onde tudo o que, quando nós viermos a fazer, que nós venhamos a fazer de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa e herança. Serve a Cristo, o Senhor, meu amado. Você o servindo, você entendendo o que Ele está falando ao teu coração, você será bem-aventurado, você será feliz, você encontrará a paz que excede todo o entendimento. E neste momento, então, eu lhe digo, caso você esteja fazendo algo para agradar aos homens, sendo na igreja, sendo no seu trabalho, independente de onde quer que você estiver, você não fazendo de coração como ao Senhor, você está equivocado diante da palavra de Deus, principalmente sendo conhecedor dessa palavra. Ainda o amado pastor, trazendo a reflexão, e eu postei pelo Facebook, você pode ver pelo YouTube diretamente pela Igreja Batista, você vai ver ali a mensagem onde Jó, por ser aquele que Deus dá o testemunho daquele homem, onde deposita a confiança, e vê em Jó tudo aquilo que ele pode, que ele gostaria, que ele quer ver em cada um de nós, o que ele viu. E mesmo ele vendo tudo aquilo, e Jó reconhecendo Deus, sabendo quem era o Senhor, portanto, em tudo Jó não pecou. Chega lá no final, ele diz que não conhecia a Deus só de ouvir, porém agora os olhos dele estavam vendo. E essa mensagem, pela orientação do apóstolo Paulo, nós vemos que, ao depararmos com ela, estamos ouvindo a respeito de falar do Deus vivo. Mas uma pergunta surge na orientação do Espírito Santo, para que eu possa fazer olhando para mim mesmo. Será que de fato e de verdade eu conheço a Deus só por ouvir? Ou estou conhecendo por entender, por saber e por ver que Ele é o Deus a quem eu preciso fazer de coração, tendo a certeza de que se estou movendo, se estou com vida,
se estou falando, se estou ouvindo, se estou andando, se tenho sentimentos, se estou consciente de que Ele é o Deus que, fazendo, se Ele o fizer na sua vida, na minha vida, o que eu gostaria ou gostaria que Ele o fizesse, e Ele não o fazendo, continua sendo Deus, eu estou fazendo de coração, tendo a certeza de que nele, de que na pessoa bendita do teu Filho, no qual Ele, por amar esse mundo, entregou o seu Filho, Ele fará muito mais, além do que eu peço ou penso. Esta é uma grande verdade que encontramos no ensinamento deste grande apóstolo. O Deus, pois se não for assim, cometemos pecado se não estivermos fazendo a Ele. Cometemos pecado. Ainda o fato de que muitas vezes, na intenção de agradar as pessoas, esperamos o reconhecimento e a recompensa e nos decepcionamos. Quando fazemos para, de repente, você um ótimo funcionário, e aquele que sabe que você o faz, que deposita em você a sua confiança, sendo você alguém que está fazendo para ser reconhecido por Ele ou com amor, embora você pode estar fazendo somente para o agradar, porém fazendo-o de coração como ao Senhor e não para agradar a Ele, você exercita a sua função com prazer. Mas ao mesmo tempo, você vai entender que ainda o fato de que muitas vezes, na intenção de agradar as pessoas, esperamos o reconhecimento e a recompensa e nos decepcionamos. E quantos estão decepcionados porque trabalharam, deram a sua vida, enfrentaram, saindo de casa debaixo de chuva, esteja sol, frio, até mesmo aqueles que não estavam em condições de trabalhar, mas olharam mais aquele compromisso pelo qual estava tendo com a pessoa, com o homem, e foi decepcionado. Eu posso falar, amigos, eu posso falar, irmãos, de pessoas que têm 12 anos que trabalham em uma firma e muito trabalhadora, e até hoje não teve o reconhecimento e não teve a recompensa onde aquele que o deu para quem ele trabalha não o reconheceu, não dando a ele o que certamente poderia dar.
é alguém que está esperando somente a sua aposentadoria. Admiro muito este trabalhador e, ao mesmo tempo, olho também para aquele que não tem olhos para ver, pensando somente, olhando somente para o seu próprio umbigo. A verdade é essa: você está bem, você estando bem, você é bom para aquele a quem você trabalha, mas no momento em que você estiver em uma situação, ele vai procurar outro e vai colocar para o substituir. Porém, para o Senhor não é dessa forma. Entendemos isto? Então, quando fazemos para o Senhor, isso nunca acontece. Fazendo para o Senhor, isso nunca acontece, porque Ele é fiel e justo para nos dar muito mais do que pensamos ou desejamos. Esta é a grande realidade nesta palavra gloriosa e neste ensinamento do grande apóstolo que foi o apóstolo Paulo. E como eu disse, que a partir do versículo 18, nós iremos deparar nas orientações, nos deveres domésticos para as mulheres. Vós, mulheres, sejais submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Exemplo, deveres domésticos. Mas ao mesmo tempo, ele diz: e vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Você vê que ele não mostra na orientação, ele olha os dois lados, onde deve estar em comum acordos. A mulher ser submissa não quer dizer que ela é capaz, não quer dizer que você é superior, não. Pois Deus, ao fazer a mulher, ele tira na costela de Adão para que ande ambos lado a lado. Mas olhando a mulher, ela deve exercer a sua submissão aos maridos como convém no Senhor. E da mesma forma, os maridos precisam amar as vossas mulheres e não as tratar asperamente. E nós estamos vendo quantas coisas horrendas e quantas coisas estão acontecendo nos dias de hoje e continuará acontecendo até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu posso dizer que o pior diante disso tudo será aumentado ainda mais esta forma pelas quais estão acontecendo nos Jesus. Elas irão ser multiplicadas, onde muitos não vão suportar. Por isso estamos deparando com vários feminicídios, onde o homem pensa que é dono da mulher, e vice-versa.
Assim como acontece com o homem fazendo isso com as mulheres, existem também mulheres fazendo com os homens, eu acredito, por não aceitarem, pensando que são donos deles. Mas o que mais vemos são os homens que se julgam superiores, pensando ser donos. Mas temos que fazer de coração. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, deixando o ensinamento para as mulheres, para os maridos, e ele deixa também aqui o ensinamento para os filhos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isto é agradável, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, olha só, e vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados. Olha que orientações e os deveres domésticos onde o apóstolo Paulo deixa para nós. E não somente para as mulheres, para os maridos, para os filhos. Ele mostra ainda para vós, servos. E eu lhe pergunto, você tem sido um servo do Senhor? Eu vou dizer algo que pode não ter, ou pode também se encaixar dentro desse texto. Sendo obedientes ao Senhor, estamos sendo cativos, estamos sendo cativos ao Senhor e precisamos ser cativos ao Senhor. E olhando para essa forma, aqueles que não estão seguindo ou dentro dessas orientações, eu vou pensar bem para falar, mediante ou diante daqueles que se dizem servos e não andam de conformidades com a palavra do Senhor e estão cometendo, andando de forma equivocada, cometendo pecados. E todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Mas se ele é servo e vive em obediência a Deus, ele não está vivendo em pecado. Pelo contrário. O apóstolo Paulo deixa bem claro: vós, pais, não irriteis vossos filhos. Mas quando chega nos servos, vós servos, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. Aí que entra nessa devocional pela qual foi lida. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne. Obedeceis em tudo aos vossos senhores, segundo a carne.
não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas com singeleza de coração temente ao Senhor. E em tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor. Você está fazendo segundo a carne, mas aí na devocional nós vamos ver que em tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. E colocando um ponto final, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Recebereis a recompensa como a herança. Como recompensa a herança. Então, o que devemos fazer? Servir a Cristo. Serve a Cristo, que é o Senhor dos Senhores. É o príncipe da paz. É a nossa estrela da manhã. É o pão da vida. É a água da vida. É aquele que você deve servir, onde vemos quantos e quantos servindo ou dizendo que se encontram servindo, mas as suas atitudes, a sua forma de viver não condiz com o que está se dizendo, se referindo, não está condizendo ao que estão falando ou da forma que estão tentando, né? Estão tentando e não condiz. E ele encerra no versículo 25 dizendo assim: pois quem faz injustiça receberá paga da injustiça que faz. E não há acepção de pessoas. Esta é a devocional diária de hoje. E você pode até falar com Deus. Você pode dizer para Ele. Você pode falar para Ele: Pai querido, Deus grande, Deus eterno, soberano, poderoso, me ajuda a sempre dar bom testemunho nas minhas ações, para que as pessoas reconheçam em mim marcas do caráter de Cristo. Que eu sempre possa estar disposto e com a mão estendida para cumprir o meu dever e ajudar quem precisa. Nós olhando e tendo uma atitude como essa, o Senhor certamente Ele estará lhe concedendo. Olhando, não tem como olhar para essa palavra: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. E você olhando assim, você vai fazer. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. Então fazer o dever e deve ajudar a quem precisa. Você pode pedir a Ele: perdoa as vezes que minha intenção foi agradar as pessoas ao invés de agradar ao Senhor, e sem saber cometi idolatria, colocando as pessoas
acima do Senhor? E quantos têm colocado as pessoas acima do Senhor? Esta é a grande realidade. Idolatrando. Idolatrar não é somente se prostrar diante de uma imagem. Idolatrar pode ser você idolatrar aquela pessoa. Você pode colocar ela como idolatrando a pessoa. Assim como vemos muitos idolatrando aqueles que se encontram vivendo de forma não condizente com a palavra do Senhor e até mesmo indo à igreja. Amados, só um minutinho, só dar uma resposta aqui ao meu querido amado irmão Diácono Zé Rosa. Diácono Zé Rosa, aqui eu estou trazendo a mensagem aqui, daqui a pouquinho eu te ligo. Amém? Louvado seja Deus. Olhando para essa orientação, para essa palavra, e entendendo de que muitos têm idolatrado pessoas, e você na oração você pode dizer ao Senhor, sem saber, eu cometi idolatria, colocando as pessoas acima do Senhor. Eu sei que posso fazer todas as coisas sem excelência, pois o Senhor tudo vê, e no tempo certo vai trazer minha recompensa. No tempo certo, o Senhor vai trazer a minha recompensa, como está registrado na tua palavra. E tudo quando fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor receberás como recompensa a herança. Então a sua está garantida, caso você mude a sua forma de ver e entenda que servir ao homem você pode se decepcionar, mas no Senhor jamais isto acontecerá. Creia nisto, tenha um excelente, abençoado dia na presença do nosso Senhor. Você que é aquele servo, um servo do Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, abrindo a nossa mente, para que venhamos a fazer de conformidade com a palavra na qual está registrada os ensinamentos para nossas vidas, tanto iniciando para as mulheres, aos maridos, aos filhos e também aos servos. Se você é aquele que já tomou a sua decisão por Cristo, então serve como está aqui no versículo de 24. Serve a Cristo o Senhor, seguindo as orientações e os ensinamentos dele, deixado escrito nesta palavra
que é a palavra do nosso Deus, mostrando acerca dos deveres domésticos. Deveres domésticos. E nós vimos que abrange muitas e muitas áreas pelas quais encontramos nessa palavra. É no trabalho, é no colégio, é para todos. O que precisamos fazer então é servir a Cristo. Serve a Cristo, o Senhor. O que entregou a vida naquela cruz para morrer em teu e o meu lugar e no lugar de toda a humanidade, no qual recebeu o nome que é acima de todo nome. E nesse nome, um dia, vamos ter que nos dobrar, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Todo joelho vai ter que se dobrar. Então aproveite agora, dobre os seus joelhos, e aceite-o como seu Senhor, como Senhor da sua vida, esse que se entregou, ele morreu, porém ele ressuscitou, garantindo-nos que nós também iremos ressuscitar com eles, tendo esse corpo incorruptível, esse corpo corruptível, transformado em um corpo incorruptível. Caso você faça isso, dobre os seus joelhos e confesse a Ele, dizendo: Pai, eis-me aqui, eu abro o meu coração, ser o Senhor da minha vida, orienta-me, não me deixe, Senhor, idolatrar a quem nada pode me dar a não ser o salário que trabalhei, a não ser, eu não sei, mas em Ti, Senhor, eu sei que a minha recompensa, ela é certa, porque o Senhor é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que tem e me garante uma vida eterna. E por ter essa garantia, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. E o seu nome sendo escrito no livro da vida, ninguém pode apagar. Caso você fez, você entendeu e pediu a esse Deus, receba a vitória no nome de Jesus. Amém? Bom dia, boa terça-feira, boa terça-feira, dia 1º de agosto de 2023. E sempre como eu peço no fim, sendo sabedor que você chegou até o fim, e eu vendo que você chegou até o fim, eu peço a sua ajuda, um voto de confiança. Se você entendeu que cada palavra que pude falar aqui veio do coração de Deus,
ajude-me inscrevendo neste canal, no canal de Belisário de Oliveira Garbeiro, que é alguém totalmente grato pela libertação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, fiquem todos na paz, sorria, mesmo que seu sorriso seja triste, pois a tristeza maior é a tristeza de não poder sorrir. Amém? Que Deus abençoe. Lembre-se, serve a Cristo o Senhor. Amém? Essa é a melhor escolha que você fez e pode fazer. E pode orientar para que muitos outros possam também vir a fazer essa escolha, onde fazendo irão receber de Deus as orientações vinda do alto, do Pai das luzes, no qual não há sombras nem variações. Graça e paz vos seja multiplicada da parte do nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês do grupo de oração, da sala de oração, o meu amado pastor Bruno, nossa igreja, você desejando nos fazer uma visita, a Primeira Igreja Batista, o Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica. Agradeço ao reverendo Hernanes e também Maria Marçal. Oh, meu pai, esqueci seu nome. Obrigado a cada administrador que tem me concedido essa bênção de poder estar compartilhando esses vídeos. Também os grupos eu tenho que anotar aqui e agradecer a cada um de vocês. Amado e querido pastor Cláudio Duarte também, onde tem sido postado. Muito obrigado, Deus abençoe, continue multiplicando, abençoando esse ministério. Elaine Martins, oh glória a Deus, Deus abençoe. A pregadora, eu vou falar os nomes certos, todos que têm compartilhado, eu agradeço imensamente por estar me dando essa oportunidade, onde o meu prazer está em meditar na palavra do nosso Deus. Graça e paz vos seja multiplicada da parte do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, bom dia.